Boa noite, meu povo. Estamos aqui para mais um Old School Jiu-Jitsu. E hoje nós temos o prazer de informar que o nosso programa está sendo patrocinado pela Brasil Combat. Essa empresa incrível, com kimonos, que inclusive eu já tenho um maravilhoso na hora do treino, com 15% de desconto. Hoje a gente tem uma promoção especial aí lá nesse QR Code que vai aparecer na nossa tela. Clica lá, que vale a pena a promoção. E hoje, gente, a gente vai ter o prazer de conversar com um cara que simplesmente ele tá assim, é um pioneiro na preparação física de alto rendimento. Ele que também é um casca grossa das antigas, das competições, formado em educação física, mestrado em treinamento de alto rendimento, que coordena um projeto social muito bacana, que é o mestre Paulo Caruso. Muito obrigada, mestre. Seja bem-vindo à Boa nossa noite. bancada. Boa noite. Tudo certinho? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, mestre. Assim, eu fiquei muito feliz, né, quando me falaram da sua presença aqui, porque eu tenho uma série de perguntas, como a gente já estava conversando aqui anteriormente, né? A gente que treina, né, que já não é mais criança, né? É bem do nosso público mesmo, a gente precisa ter a preparação física em dia, né? Senão a gente fica sem o nosso parque de diversões, que é nosso tatame, né? Sim, é evidente que para treinar jiu-jitsu você precisa estar com o corpo bem preparado, porque são esporte de força, de explosão, né? Uma resistência em alta intensidade, então precisa estar com o corpo preparado. Importante, acho que eu vejo, é equilibrar bem as capacidades físicas, né? Porque a gente sempre tem tem um mais forte, outro é mais resistente, outro é mais ágil, outro é mais flexível, né? Então ele explora um pouco isso. E o equilíbrio entre essas capacidades físicas que vão dar uma base boa. É o que eu vejo hoje, depois de muito tempo, eu começar a entender um pouco melhor como se preparar um atleta. A gente pensa muito só na força, só na explosão, então lá a resistência é muito grande, mas o equilíbrio entre as capacidades físicas é fundamental, principalmente quando eu sou mais velho. Sim. Tudo na vida é equilíbrio, né, Paulo? Tudo na vida é isso, né? Principalmente se você quer trazer uma resposta de um corpo que já não é mais novinho, né? Essa é a realidade. Vamos lá, nosso objetivo aqui no programa é contar a sua história. Todo mundo que chega aqui, na verdade, é um registro histórico dos nossos convidados, né? Eu chamo dos meus old school, né? Porque já se tornam meus amigos. Eu queria entender de onde que surgiu a vontade de Paulo Caruso começar a treinar jiu-jitsu. Conta a história lá do iniciozinho. Poxa, eu lembro de uma pessoa clássica, um older school fantástico aí, Quem é? escola Carson Gracie, tá? É meu amigo de infância, chamado Otávio Peixoto, Peixotinho, mestre famoso Peixoto. Peixotinho. Beijo, mestre Peixotinho. Sim, ele foi quem me incentivou a treinar jiu-jitsu. Eu já conhecia ele, porque ele jogava futebol também no mesmo lugar que eu, no time do Juventus em Copacabana. Ele já era mais velho que eu, ele passava ali voltando da praia, via eu e mais um dos garotos ali brincando, jogava bola, e ficava por ali, aquela bagunça de Copacabana, de rua. E ali ele me chamou, "Vô, vamos fazer jiu-jitsu", ele estava começando a dar aula, Ele já era faixa preta? ele era faixa marrom na época, faixa marrom. E tanto que hoje eu tô até com a mesma faixa que ele, acho até engraçado isso, né? E aí ele me levou para treinar na academia Copacabana, ficamos 6 meses treinando, aprendi bastante defesa pessoal, que era a base que ele ensinava. E a Kali acabou passando por um concurso em São Paulo, foi morar em São Paulo, e a gente ficou ali. Uns foram pro Carson. Eu não sei como eu não fui parar no Carson, porque era do lado da minha casa. Sim. Eu era vizinho do Carlos Grace, do Carlinho, e a tendência era ir pro Carson. Mas ó, um amigo meu me pegou no braço e falou: vamos lá conhecer o Sérgio Penha, que tem aqui também, nosso amigo aqui do futebol, que é jiu-jitsu também. E me levou pro Pro Oswaldo. Oswaldo Alves. E aí eu acabei ficando. Então, seu primeiro professor foi o mestre Peixotinho. Sim, foi o meu Eu primeiro adoro o mestre professor. Peixotinho, querido. Um tremendo de um professor, um tremendo de um casca grossa. Ele tinha uma academia em Copacabana? Em separada do Ele Cássio ou era em não, casa? não, ele começou a dar aula na academia da Pergos. Pergos é o Gustavo Pergos, Era que em é Botafogo, não é? em Botafogo. Sim. A Pergos foi para Botafogo, mas era em Copacabana. Era em Tinha Copacabana. uma academia ali, perto da Toneleiras, e ele pegava um espaço para dar aula. Começou dando aula ali, entendeu? Legal. E acabou que tem vários casca-grossa campeões que saíram dali, que foram para acabar indo pro Cárcero, foram pro Pinduca. Dá alguns nomes. Luiz Sérgio, Sérgio, sim. o Beto Reiser. Tem vários, tem Luiz Sérgio foi campeão, Sim. faixa preta, Serginho. E era o pessoal que gostava de treinar ali, entendeu?
Aí foram para o Cássio e você foi para o Sim, Oswaldo. E aí, sim. como é que foi o primeiro dia na equipe do mestre Oswaldo? Como é que foi se adaptar? Como é que era ele como professor? Sim, o Oswaldo é uma enciclopédia, né? Então, ele não só ele tinha a base fundamental do judô e gostava muito de chão, o professor judoca dele, japonês, gostava de chão, então Sim. ensinava muito chão. É, E na verdade, a prata da casa é o armlock na guarda, né? Então, sim, assim, aquilo ali que vocês, na verdade, que começaram sim, o Oswaldo a me jogar. contava muito sobre isso, né? Na época, se usava a chave de braço Sim, na montada, corria para a cabeça ali, pegava o braço. E o Oswaldo falava que tinha um aluno dele que foi no Japão e mostrou para ele. E começou aí o Sérgio Penha com as pernas muito sim, fortes e a mão muito forte, adaptou muito bem, começou a pegar muito. Então essa coisa evoluiu para a gente também, né? E o Oswaldo gostava de amigo do Fininho, do Reison, então ali começou aquela namoro dele com o jiu-jitsu e acabou que ele gostava muito de estudar, ele era muito de estudar a posição. O que a gente faz hoje, né, com a massificação, sim, que cada um cria uma posição, um jogo de lapela, um jogo aqui, uma posição ali, que vai criando, ele lá atrás gostava disso. Né? O tal do drill hoje em dia, sim. né? O tal do drill é ótimo. Exatamente. A gente fazia muito, porque ele gostava de. Vem do Uchikome no judô. Chama-se Uchikome. Uchikome é a repetição dos golpes. Sim, Tá? Então, o drill tipo, é exatamente o que se faz no judô. Lá atrás, na educação física, eu tinha um professor de fisiologia, Edmundo Novaes, que até o nome do tatame da Gama Filho, que ele perguntava pra gente, ele falava, vocês têm que fazer o Uchikome no chão. Quer dizer, lá em 1984, caramba. 85, ele já falava isso. Ele fazia o Uchikome no chão e era o drill. E o Oswaldo fazia bastante isso com a gente, né? Então ele já estava Sim, 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 precursor sim. também. Tanto era movimentos básicos como movimentos avançados. O drill se mexeu um pouco, né? Tanto você faz para repetição de movimentos para ganhar uma condição física, como você faz para ajeitar a parte técnica, Sim. né? Então, a gente fazia bastante isso. O Oswaldo sempre gostou muito disso. E eu treinava na academia pequenininha. Tinha 25, 30 metros quadrados. Caramba, bem pequena. Entendeu? Então, Dava para rolar quantos? Uns sim, dois, três? dois. Então, eu tinha que esperar É. muito. Isso eu sentia muita diferença em competição. Porque eu vejo hoje em dia que o trabalho está tão bem grande, você faz 5, 6, 7, 8 rolas seguidos. Isso dá um fôlego danado. É. Né? Na época eu dava um rola de que espera outro, entendeu? Dava um rola de 5, de 6, às vezes até de 10, mas tinha que esperar mais 2, 3 treinos. Sim. Então a gente tinha que fazer bastante treino físico. E o Oswaldo gostava disso, gostava de um atleta com bem disposição. Então a gente fazia ladeira, subia a ladeira Santa Leocádia em Copacabana. Aquela ladeirona, Sim, com o cara gente. nas Quem não costas. é de Copacabana, a ladeira Santa Leocádia é uma pirambeira. Tem duas, né? A Santa Leocádia e a Sim, tem a outra. outra. A gente fazia Santa Leocádia. Gente, é uma coisa assim, vocês não têm noção. E a gente que botava o cara nas costas e O cara subia. nas costas. Sim, aí dava pique de velocidade também. Então Caramba. a gente era bem condicionada. Por exemplo, era bom para a guarda fechada, por quê? Porque a perna ficava muito forte, você não abria, é difícil abrir a guarda. Sim. Até hoje, quando eu treino, depende do nível do treinador, né? E tem dificuldade de abrir a perna, porque a perna é firme para segurar. Então, na época, era importante isso para mim, principalmente na chave de braço, que eu jogava muito de guarda trancada. Né? Sim. Eu demorei a ter uma guarda boa, assim, né? Quer dizer, até minha faixa marrom, faixa preta, não era o meu forte. Uma guarda aberta, guarda-aranha, pra lá, pra cá, pra... Não era. Né? Não era um De La Riva. Era diferente o jogo. Meu jogo era de guarda trancada. Bem old school mesmo. Sim, Bem... guarda trancada, ataque de pescoço bastante forte, demorava a abrir. Então era um jogo... Aí depois da faixa preta é que começou a ver a experiência, a minha flexibilidade começou a melhorar muito, começou a me adaptar ao jogo por baixo, então vai avançando, né? Eu digo que o jiu-jitsu começa na faixa preta. exatamente. Ele começa na faixa preta. É verdade, todo mundo fala isso, né? Eu ainda tô embrião lá atrás. Sim, sim. As faixas de coloridas são as faixas de base, né? Todos, de base. nós somos embriões, Sim. gente. A gente vai chegar a nascer na preta, né? Sim. Na preta que se nasce. E quem eram seus parceiros de treinos, mais caixas grossas lá no Oswaldo? Eu até postei a semana aí, eu tenho alguns que foram os que realmente me ensinaram jiu-jitsu, né? Lógico, o Oswaldo é o patrãozão. Sim. Mas o principal era o Sérgio Penha. Sérgio Penha, que eu tô com o Rick, excelente Sim. atleta, mora hoje em Las Vegas.
Tinha o Márcio dos Santos. Ah, Marcinho. Já entrevistei Sim, Marcinho. Márcio Beijo, Santos. querido. Márcio Santos treinava com a gente. Casca grossíssima. E um foi muito importante para mim, tá? Que é o Pascoal. Pascoal. Pascoal Magalhães Duarte. Hoje ele está em Roraima, né? E realmente foi ele era um pouco do meu peso, eu treinava muito com ele, o Sérgio Penha treinava também. Qual é a sua categoria, Paulo? Eu comecei com 66, fui para 73, de pena fui para leve. E acabou porque o Sérgio Penha era muito mais forte que eu, então muitas vezes eu não dava muito treino para ele às vezes, né? Aprendi a me defender muito por causa dele. Mas na sua época já tinha categoria de peso? Já tinha, sempre teve. E aí o Pascoal realmente era o que era mais próximo de mim, eu treinava muito com ele, né? O Pascoal era fantástico. Ele que lutou com Royce Gracie na final, aí lá no Fluminense, foi sensacional. O Fabrício também. Sim. Fabrício Martins também era o campeãozão do peso de baixo. Sim. Tá? Que tinha... E gostava muito que tinham algumas pessoas que visitavam. Na foto tá um cara do judô, o Sansão. Sansão é mais velho que eu. Mas eu peguei o final dele, quer dizer, um cara com a perna parecia um jogador de futebol. A perna dele parecia o Hulk. Ele parecia o Hulk. A perna muito forte, a perna dele. Então tinha uns golpes de judô maravilhosos. E ali eu aprendi um pouquinho de judô, comecei a aprender um pouco, sabia os golpes, mas não treinava muito. Eu tinha dificuldade porque eu não tinha um espaço para treinar, para derrubar um espaço maior. Eu não treinava muito, eu fazia muito ulticome, repetia, sabia os nomes. Né? Mas aí comecei a ver a necessidade. Fui treinar judô no Monte Líbano, que era um professor do Flamengo. Quem é o seu mestre do judô? Na verdade, o primeiro que me deu aula foi o sensei Wallace. Wallace. Eu não lembro o sobrenome dele direito. Tá? Que ele era do Flamengo e dava aula no Monte Líbano. Certo. Mas o forte judô mesmo, eu fui desenvolver mesmo com o sensei Geraldo Bernardes. Geraldo Bernardes é o grande nome do judô para mim, que me ensinou muito. Eu já vi que é uma base boa. Né? Na faculdade ele gostava de mim, porque eu já sabia a porção de coisa, tirei 10 na prova dele. É bom, né? Quando a gente lembra. Lembrar do professor que deu 10 pra gente, a gente sempre lembra. E aí, você chegou a competir no judô? Sim, competi um pouco no judô. É difícil, judô era muito difícil. Judô era, na verdade, um complemento pro seu jiu-jitsu. Exatamente. Eu fazia porque eu queria, às vezes, quando eu caía por baixo, se eu cair por baixo, com a guarda aberta, os caras colando muito ia me dificultar. Eu precisava, às vezes, queria cair por cima, então puxar com a guarda trancada. Entendi. Então eu queria ter um avanço nisso. Então o judô foi... E no judô acabou que foi onde as portas se abriram para mim em muitas coisas, porque não na competição, né? A competição, eu passei umas 5 ou 10 competições, perdi a maioria, ganhei algumas lutas. E numa dessas idas e vindas de competição de judô, eu conheci o Flávio. Sim, Flávio Canto. E aí a coisa... Comecei a realmente olhar mais pro judô, começou a abrir as portas do treinamento físico, começou a aparecer muito. Foi onde apareceu o meu trabalho. Né? E aí o pessoal do jiu-jitsu, que eu era competidor, adversário, né? Começaram a olhar para mim de diferente. Mas esse cara tá... Começaram a se aproximar de mim. Né? Começaram a aparecer mais. Eu tinha um cara que trabalhava comigo também, que era um especialista em treinamento. Como é o nome dele? O Márcio Pimentel. Pimentel está nos Estados Unidos hoje, é um especialista em treinamento. Então, ele também era do judô. Certo. Então, eu fiz o caminho contrário dele, ele fez o caminho contrário de mim. Eu era do jiu-jitsu, entrei pelo judô. Ele era do judô, entrei pelo jiu-jitsu. Entendi. Então a gente trabalhava junto e aí muitas Deu certo, pessoas, né? Muitas pessoas do jiu-jitsu começaram a aparecer. Então apareceu o Murilo Bustamante, o Ricardo Libório, o Zé Maris Perry, apareceu também depois de um tempo o Valide, o Vitor Belfort. Gente, entendeu? Que cartel estrelado, hein? Né? Começou a aparecer bastante. Então foi uma época de ouro mesmo, que a gente... Foi o Flávio gosta de falar isso, que é a gente que começou a ter a coisa de não creontar. Eu posso treinar com você de outra escola e não sou creonte. A gente vai frequentar outros treinos, não sou creonte. Começou a mudar um pouco essa mentalidade, que isso só faz evoluir o esporte, né? Você está falando, isso foi em que ano? 1900 Isso foi em 95, 96. Antes do Mundial.
Não, minto, um pouco mais, um pouco mais. Isso foi lá para 99, 2000. Já era a época da BTT, Sim, pro pessoal. já era BTT. Já era BTT. Já era BTT, era BTT, Ah, exatamente tá. isso, era BTT. Já era o pessoal da BTT. Sim, exatamente. Vamos chegar lá. Vou voltar um pouco na história para continuar contando a sua, mas a gente vai chegar lá que eu quero falar um pouquinho mais sobre essa parte sua de preparador físico, que é uma parte que interessa muito o pessoal da luta, né? Todo mundo acho que está aqui assistindo para conhecer a sua história, mas todo mundo quer saber o que o Paulo Caruso vai falar sobre preparação física. Calma, gente. Vamos chegar lá. Você foi um tremendo de um competidor, Paulo. Eu tenho histórias assim homéricas de você dentro das competições, inclusive desde a Azul, né? Sim. Na antiga e charmosa Copa Company. Isso. Graças a Deus, eu lutei todas. É mesmo? Conta um pouquinho. Medalhei todas. Conta um pouquinho pra gente. Quando a gente começou a competir, o Oswaldo sempre teve poucos atletas. Ele não gostava de ter muito atleta. Eu não sei se era o trabalho que dava ou se ele queria realmente... O trabalho que dava. Se ele queria realmente aquele cara que... Eu acredito mais nessa segunda hipótese. Ele queria realmente aquele cara que se comprometesse. Sim. Carregasse o nome. Hoje em dia, como a gente tem a massificação, a gente tem muita gente comprometida. Mas já há muitos anos atrás, o cara treinava, mas tinha outras coisas para fazer. Não era profissional. Exatamente. Né? E aí ele queria aquele cara que se comprometesse para ser bom. Ele queria fazer o cara bom. Sim. E eu me comprometia. Isso realmente foi bom. Então, quando eu ganhei a faixa azul com 1 ano de jiu-jitsu. 1 ano de jiu-jitsu? Com 1 ano de jiu-jitsu. E fui lutar na faixa azul. Na Copa Company. Na verdade, eu fui lutar, a primeira competição foi em Niterói. A Ninja, né? Ninja, mas era lá no clube onde o Rafael dos Anjos Salesiano, mora. Não, Salesiano não, era no outro. Salesiano eu fui só pra ver. Tinha 6 meses de jiu-jitsu. Fui ver o Rickson lutando, o Rio, o Peixotinho. Isso. E eu fui ver essa competição, que tem os vídeos, né? Isso. Eu fui ver, eu tava lá. Foi uma competição... E aí eu lutei com um cara que era bonzão do Cássio, já mais velho. Era até amigo meu, era o Foca. Foca, já ouvi falar. Foca era malhador, fortão e tal. Já era, passei faixa roxa, já um tempão no Cássio, 2, 3 anos de jiu-jitsu. E eu novinho, e aí lutei bem com o Foca. Foi pau a pau, perdi assim uma bandeirada, foi pau a pau. E aquilo aí abriu os olhos. O Helson ia falar com as boas, essa molecada é boa, isso eu tô preparando, não sei o que. Aí daí apareceu a Copa da Company. 84, né? Eu lutei de faixa azul, fiz umas 4 lutas, eu acho. Fui pra semifinal com o Clóvis, perdi pro Clóvis acho que numa passagem, uma coisa assim. E aí começou o pessoal ver que a gente estava chegando. Clóvis do Carson. Do Carson, o pessoal começou a ver que a gente estava chegando, que a gente ia chegar. E aí foi faixa roxa, faixa marrom, faixa preta, a gente foi subindo. Eu também passei pela mão do Oswaldo e rapidamente eu ganhei a faixa preta. Pois é, me conta essa história. Você... o Oswaldo sempre teve aquela coisa com a escola Gracie, com o Hélio. O Hélio era o pai do jiu-jitsu, né? Então tinha aquela coisa. Quando isso eu não vivenciei, tá? Eu ouvia. Quando o Sérgio Penha começou a aparecer muito, ele era faixa roxa, acho que o Roy tinha morrido, e o nego visitar a academia aqui e ali, e o Sérgio Penha estava sobrando. E nisso, parece que o Hélio Gracie chegou pro Oswaldo e falou, esse rapaz aí tem nível de faixa preta, sobe ele aí para lutar com o Rickson. E aí? E aí passou-se o Sérgio Penha da faixa roxa para faixa preta. Aí teve essa história toda com o Rickson que eles lutaram aí, que é famosa. Eu passei na faixa azul para faixa roxa e rapidamente passei para marrom, porque eu fui ganhando competição e aí fui passando. Então, parece que você da marrom para preta 6 meses, é isso? Sim, como é que foi isso? Sim, isso foi... E a importância do mestre Rickson no meio disso tudo? Sim, isso foi exatamente porque eu lembro muito bem. Isso eu lembro muito bem. O Carson tinha a guerra das academias, quem ia ganhar a academia. O Carson, a escola Gracie. A Barra Gracie, que agora é Gracie Barra, né? Para quem ia ser o campeão de academia. Sim. Né? E o Carson segurava um pouco a faixa dos outros, botava para desbloquear. Bando de gatos. Sim, botava para lutar ali. Ele tinha o livre-arbítrio dele para poder... Não, botar a faixa azul de rosto tem que ter esse nível. Se não tem, vai ser a faixa azul ainda. Ele segurava. E nisso, uma hora que o Rickson foi o xerife que lutava, né? O Carson era mais coroa. E o Rickson que lutava. Então ele botava a bronca lá. A bronca e a ordem. Então, acabou essa competição aqui. Quem ganhar não pode mais lutar na faixa. Era a minha segunda competição de faixa marrom.
Aí você ganhou. E aí eu ganhei. Ganhei e o rei já falou, ó, pra faixa preta. Aí que eu falei, ih, agora ferrou. que eu tinha alguns ídolos do jiu-jitsu quando eu era mais novo, que eram os irmãos Royler, Royce, né? Os Machado mais velhos, não o Jean-Jacques. O Jean-Jacques não. Não, mas o Roger. Ryan. Os mais velhos. Quer dizer, o Carlinhos Soneca. Carlinhos Soneca não é Sonequinha, não. É o Riga Machado e o Carlos Machado. Riga Machado. É Carlinhos Soneca, apelido dele, mas era tá. Carlos Machado. É. Não é Sonequinha, não. Né? Então, realmente, eram ídolos. Quando eu vi Peixotinho, né? Sim. O Rickson mesmo, era tudo ídolo. E o próprio Sérgio Penha. Quando eu comecei a me ver de faixa preta. Com eles? E aí? 18 anos. Caramba. Eu falei... Aí que eu tava acabei de me formar. Você não me falou com que idade você começou o jiu-jitsu? Comecei com 15 anos, 14 para 15 seja, anos. em 3 anos, de 15 para 18. Sim, Caramba. um pouco mais, e aí mais ou menos isso. Ainda não tinha também o padrão de tempo para faixa de entre uma faixa? Não tinha. Então, na verdade, era a evolução do praticante. Aí você vai ganhando, se eu ganho na faixa roxa. Exatamente. Passei para marrom, ganhei na marrom, tá valendo. É lógico, é lógico. Mas... Às vezes tem pessoas de 10 anos no jiu-jitsu que não tem a evolução de uma pessoa com 3. Sim, cada depende. caso é um caso. Cada árvore dá sua flor no tempo certo. E acabou que eu acabei passando para faixa preta e falei, pô, agora eu tenho que treinar o máximo. Aí que eu comecei a treinar muito, migrei de categoria, que eu era 66. Comecei a fazer bastante treino físico e subi de peso, fui para 73 quilos. Cheguei a bater 76 quilos. E aí comecei... Hoje você está com quanto? Hoje eu tenho 70. 70, tá lá. E aí comecei a me preparar mais, não passei logo a trabalhar, eu fiquei um aninho ali após me formar, só treinando, só me empenhando para treinar, né? Ainda no foco como competidor, você fazia a sua faculdade, que já até a gente vai... Já tinha acabado. E já queria ficar treinando aí mais um pouco, que eu tinha ganhado a faixa preta, acabado de ganhar, era novo, então queria melhorar. Sim, né? Evoluir mais um pouquinho, né? Aí e fiz um treino, fazia treino, eu operei o joelho, fiz um treino físico... Operou o que do joelho? Eu operei menisco. Ai, meu também tá aqui, aí, conversa comigo todo santo dia, todo santo treino. Eu operei os dois, os dois joelhos. E aí fui fazer treino físico com o José Roberto Francalassi, que me ensinou muito, aprendi muito com ele, que já tinha a base da faculdade, e ele foi preparador físico do Zico. Ele que formou o Zico, pegou o Zico lá pequenininho. Franzini, né? Foi ficando forte, forte, foi ganhando massa muscular, né? Então aprendi muito com ele. É onde é hoje a Academia da Aliança. Sim. Ali no Leblon. No Leblon, a novinha agora, né? Campestre. Ali que era a Academia do Francalassi. Então, realmente, ali eu também me ajudou bastante, que é um cara de alto rendimento, trabalhava com esporte de competição. E ele me preparou. Você vê claramente que a preparação física tá a sua paixão. Porque na hora que fala preparação física, gente, os olhos dele... Sim. A competição foi um grande estímulo para você, né? Mas pelo que eu tô vendo, né? Eu já li sobre, mas a preparação física é a sua menina dos olhos, né? Sim, acabou se tornando, né? Porque eu ficando velho, o jiu-jitsu eu não consigo mais fazer do jeito que eu queria, competindo, ser atleta, né? Pois é, não consigo mais ser atleta, eu tinha que caminhar para outro lugar. E o Master? Os Masters estão bombando. Eu tenho condições de lutar tranquilamente, mas não tenho mais aquela vontade, né? Vontade até tenho. Mas não tem mais a vaidade. Não tenho vaidade de dizer que eu sou campeão, que eu tenho que botar a medalha. Isso não diz mais nada. Não diz mais nada pra mim. Não, falando em campeão... O que me diz muita coisa é pegar o garoto competidor, treinar com ele e falar, ó, tá vendo? Esse é o que criei. Tá difícil de me ganhar. Tá difícil de me ganhar. Vai me ganhar só quando eu cansar. Entendi. Isso que pra mim é legal. Entendeu? É uma competição... É um dia, né? Sim. É um dia. Não digo que é legal, é legal. É legal também, né? Mas, vamos lá, voltando ainda para a competição, porque assim, vamos falar do Mundial de 96, que não tem como botar Paulo Caruso na mesa sem falar que você foi ovacionado, como diria no teatro, em cena aberta, por um Tijuca Tênis Clube, assim, extasiado com você sangrando no meio do tatame, quer dizer, não teve o final que você gostaria, né? E ele até vai explicar aqui como é que é essa história, gente, mas que foi um momento histórico na tua vida. Conta aí um pouquinho, isso por favor. Você até me emociona, que é bem legal.
Conta pra gente. Sim, eu já tinha parado de competir. Em 1992, que eu me casei, eu fiz minha pós-graduação em treinamento, então foi muito bem, porque o grande mentor de treinamento físico e esportivo no Brasil é o professor Antônio Carlos Gomes, do atletismo, ficou 10 anos na Rússia, é um cara super conceituado no meio. Ele tinha acabado de chegar da Rússia. Da primeira pós-graduação que ele deu, foi a que eu fiz. Você fez. Então, ali me ajudou muito. Né? Me ajudou muito. Então, ali eu comecei a trabalhar muito com preparação física, me afastei das competições, né? Morei em Manaus 6 meses, voltei, fiquei me empenhando mais no trabalho mesmo, estava casado. E aí, em 96, quando apareceu o primeiro Mundial, eu não estava muito assim treinando, não, mas quando falaram, o Sérgio Penha vai voltar a lutar, opa, o cara vai voltar, então eu vou também. Vou voltar a lutar também. E aí me preparei uns 3, 4 meses. Aí fui eu que me preparei. Eu já estava com conhecimento, né? Na época, o Amaury Bittetti tinha ido treinar no Osvaldo. Eu liguei para o Osvaldo, o Amaury tá aí? Sim, tá vindo aqui de manhã. Eu falei, pô, tô indo amanhã para treinar aí. Porque eu sabia que era um cara que ia me exigir, que era um cara bom, que se eu estivesse andando bem com ele, eu ia competir bem. Sim. Eu não precisava treinar com o mundo inteiro. Mas se eu treinasse bem com a Amaury, um cara do peso de cima, um cara peso pesado, forte, passador de guarda, entendeu? E eu ia competir bem, eu tinha certeza disso. Então eu treinava com ele 2 vezes a semana só. Mas eram... Sim, mas valia para a semana toda. Eu só treinava com ele às vezes. O Zé Mário apareceu também, outros apareceram, e aí eu fazia o meu treino físico segunda, quarta e sexta, treinava terça e quinta com ele, e à noite eu dava aula, fazia uma parte técnica lá, às vezes treinava com o Flávio também. Então isso me condicionou muito, e eu estava muito experiente. Quer dizer, mesmo sem competir desde 92, né, 4 anos parado, eu tinha muita experiência. Quer dizer, eu já não... Ficava muito nervoso, porque eu ia lutar, eu sabia o que ia acontecer, eu sabia que o cara era bom, mas eu também tinha bagagem. Sim. Então a coisa ia acontecer ali normal, eu precisava controlar. Então eu não tinha vaga, o Carlinho falou, você tem que fazer a seletiva. Aí eu fui na seletiva, ganhei a seletiva uma semana antes e fui pra competição. Fiz 3 ou 4 lutas, fui pra semifinal, na semifinal foi com o Alexei, né? Então aí acabou que... Eu já tive 2, 3 eventos de abrir o supercílio, porque eu acredito hoje que como eu tinha a guarda fechada forte, eu tinha a mão forte, eu quebrava muita postura, aí a cabeça... Ia direto no joelho. Aconteceu numa luta com o Renzo, que eu abri a boca, e aconteceu com o Alexei, que abriu o supercílio. E aí foi a primeira competição que a confederação, por ser um mundial, começou a mudar, a impor algumas regras. Tipo, não pode sangrar durante a... E tinha um médico lá que determinava. Então, foi a primeira competição. E eu meio que fui o bode expiatório, né? Sim. Sangrei. Aí o cara que me amarrou também não tinha tanta experiência, era para ter passado por baixo do queixo, ficou só aqui na cabeça. Quando eu fiz, eu voltou na guarda fechada, eu passei para as costas e quando eu fiz uma ponte para ir defender, a ponte eu saí e voltou a sangrar, eu fui desclassificado. Caramba. E foi aí, por quê? Porque o público... Foi uma luta dura com o Alexei. Sim, duríssimo. Eu lutei com ele de novo. Quando tava o ginásio, tava lotado o Tijuca, lotado. Era o nosso Maracanãzinho, né? Era as semifinais de faixa preta. Então tava lotado, muita gente, né? Então, tá todo mundo acompanhando as categorias. E eu vim passando. E o Buchicho ali do lado de fora, que o Caruso tá passando. E eu fui, tanto que o Carlinhos me botou de favorito. Quando saiu no Jornal do Brasil, os favoritos, categoria leve. O Carlinhos me colocou, que ele sabia que eu ia chegar. Que ele me conhecia. Sim. Né? E aí eu fui passando, que era a final, era ser com o Paulo Barroso. Eu já estava me segurando na luta com o Alexei, comecei a me segurar um pouco, porque eu sabia que eu tinha a final ainda. Falei, o gás não pode faltar. Né? São 10 minutos de luta. Já fiz 2 ou 3, eu acho. Era a 4ª luta, quer dizer, a gente tinha que segurar um pouquinho. E aí, quando eu perdi ganhando a luta, o público todo reconheceu o que eu fiz ali, né? De voltar, de lutar, eu tinha muito aluno, sangrar. Guerreiro. Representou bem o jiu-jitsu, representou bem, isso foi legal.
Mas... E aí eu voltei a lutar com o Alexei. Eu falei, pô, vou continuar dando ritmo de competição, porque eu não treino muito, mas se eu der ritmo de competição, eu vou chegando. Aí fui lutar com ele em Teresópolis. E aí acabei ganhando dele 2 vezes em Teresópolis. E machuquei meu joelho. Mas quer dizer que o Mundial, ele realmente, a gente que lê, né? Eu não vivia a história na época, né? Eu já estava viva, lógico, né? Eu sou da turma de vocês, né? Também sou old, só não sou school. Mas, assim, mostra justamente a paixão do praticante de jiu-jitsu, né? Quem foi lá teve espetáculo. Teve Paulo Caruso na guerra. Sim. E só se entregou porque as regras foram além da possibilidade do Eu costumo corpo. dizer que o cara não foi mordido ainda pelo mosquito do jiu-jitsu. Quem? Eu costumo dizer, quando o cara ainda não tá muito assim, ele não foi mordido pelo mosquito. Quando ele é mordido pelo mosquito do jiu-jitsu, ele muda a vida dele, só quer saber de jiu-jitsu, jiu-jitsu o tempo todo na cabeça, volta pra casa pensando na posição, como é que vai fazer. Acordo, gente, por que eu não botei aquele pé ali? Se eu botasse o pezinho, aquele ganchinho... Começa a querer treinar de manhã, de tarde, de noite, toda hora quer ir pra academia. Isso. É uma coisa... É diferente, o jiu-jitsu é diferente, porque a gente pode praticar jiu-jitsu sem se expor a se machucar tanto, impacto, por exemplo. Essa lenda, né? Você não vê... Você não vê muito competidor de judô e o wrestling sênior, master. Sim. Master, né? Não vê muito, porque não tem essa categoria. É difícil, porque traumatiza demais. Já está toda machucada. Traumatiza. Até tem um pouquinho do master de judô, deve ter do wrestling também, mas não tem tanta gente, 4.000 competidores de master, como tem no Mundial Master em Las Vegas. Quer dizer... Pensou? Será que a gente ainda vai ter o Paulo Caruso lá? Aí eu jogando a sementinha aqui. Seria legal, Paulo. Sim. Né? Ele não diz... ele falou sim, gente. Podemos cobrar. Vamos lá. Como é que desse competidor guerreiro, sangrado, veio o preparador físico? Ele já estava existindo, né? No finalzinho do seu momento como competidor. Essa competição fui eu que me treinei. Competição do Mundial foi eu que me treinei. Eu que dei as diretrizes de como eu ia fazer. O Oswaldo só tava lá me instruindo no terça e quinta para treinar com a Mauri. E eu que me preparei fisicamente, eu que treinava. Eu me preparei 2 ou 3 meses. Certo. E eu me senti muito bem. E acabou que dali para frente, aí eu parei de vez. Acho que eu não tenho um Master, acho que um brasileiro, uma coisa assim. Até perdi a final. Mas cansa. A competição cansa. Ainda mais o meu jogo. Porque meu jogo não é de espera. Meu jogo sempre foi de aceleração, de tentar pegar o tempo todo, até o Zé Beleza. Fala, porra, cara, também, tu puxar pra guarda, quer finalizar de tudo quanto é maneira, quer pegar. O Rickson falou isso a mim, pô, você tem que esperar o cara dar uma brecha, não sei o quê, e eu ia querendo o tempo todo destruir. Você não queria saber de ponto, você queria finalizar. Sim, eu queria finalizar, queria acabar com a luta. Mesmo, Então isso me cansava muito. Até 5, 6 minutos, ótimo. Passou disso, se eu não pegasse, a coisa eu cansava um pouco. Aí eu tinha que ter essa malandragem um pouco maior, que apareceu no Mundial. Né? Então isso também fez a diferença pro Flávio. Hoje em dia a gente fala sobre isso. Porque no judô você não tem tempo para lutar. Principalmente quando há um tempo atrás. Hoje em dia até deixa um pouco mais. Mas a luta parou, volta em pé. Parou, volta em pé. Então o Flávio tinha que ter um chão de finalização, de pegar. E aí o jogo dele se adaptou muito comigo, porque eu tinha essa coisa, eu queria pegar o tempo todo. Então ficou isso. O próprio... Outros atletas de judô não conseguiam ter o mesmo desempenho. Às vezes ele era faixa preta campeão, mas não tinha o mesmo desempenho no judô, porque o judô parava muito. Ou você é um cara de técnica de jiu-jitsu veloz, rápido, de bote, ou a luta para. Sim. Né? Então o Flávio se adaptou muito bem a isso, porque era o meu jogo. De querer. Então, para mim, é difícil, às vezes, lutar muito tempo. Porque eu acabo cansando. Porque você quer o tempo inteiro exatamente. Lógico, mais velho você na fica atividade. Mais velho você fica um pouquinho mais malandro. Né? Mas se eu pegar um cara realmente de nível, tem que endurecer, senão não consegue pegar. Teu nome virou uma marca registrada, né, Paulo, na preparação física, né? Como você próprio falou no início do programa, você
treinou dentro do Instituto Reação grandes nomes, né? Então, relembre os nomes, como é que era a preparação física desse pessoal e como é que o Flávio Canto, né? Eu queria voltar um pouquinho para que você fale um pouquinho sobre o Flávio, como é que era a preparação, como é que foi a tua vida com ele. Flávio eu conheci numa competição de judô. Meu amigo Valécio Sena, que hoje mora em São Petersburgo, tem academia de jiu-jitsu, montou uma competição no clube que a gente trabalhava, na Barra, e chamou a equipe do Geraldo Bernardes, né, do clube Marapendi. E aí, tava lá, com 15 anos, o Flávio de faixa roxa, eu de faixa preta. A primeira luta foi com o João de Deus, né? O João de Deus é um ferão de judô. Conheço o João. Beijo, João. Sim, e aí eu até lutei bem com o João de Deus. Até na Confederação de Judô. Porque na época podia atacar a perna, então me favorecia um pouquinho, tipo assim, dificultava dele me derrubar. Mas aí acabou que eu perdi pra ele, aquele marramão de competição, sabia fazer o judôzinho bem alinhado, eu era mais jiu-jiteiro, né? E aí, mas lutei bem com ele, perdi. E aí, na sequência, fui com a equipe do Geraldo. Só lembro do Geraldo, já tinha sido meu professor na faculdade, só lembro o Geraldo no ouvido do Flávio falando alguma coisa. Eu já sabia, entendi o que é hoje em dia. É que eu defendia muito. Ele falou, ó, balança muito ele. O Flávio me deu 2, 3 sacudidas, me deu uma pancada e me jogou longe. Caramba. E aí me ganhou da luta. E aí, isso eu não lembro por que eu fiz isso, né? Eu acho que eu queria... Eu levei no dia seguinte todos os meus alunos para treinar onde o Flávio treinava, onde o Geraldo treinava. O Geraldo era meu professor e eu vi no Flávio um cara muito duro, muito duro. Eu falei, pô, excelente para meus garotos, tudo faixa azul, tudo bom, entendeu? Treinar, porque é um cara muito forte, bom. Quer dizer, vamos lá. E o Geraldo, meu amigo, falei, pô, vamos fazer um meio de campo aqui. No dia seguinte, a gente lutou no sábado, eu no domingo, na segunda-feira eu já... fui visitar o Geraldo. E aí, segundo o Flávio, eu bati nele o tempo todo, ganhei dele várias vezes no chão. E acabou que a gente fez uma amizade ali. Ele estava meio ainda querendo se formar, precisava de treinar a parte física, ganhar força. Eu tinha acabado meu mestrado. Sim. Eu tinha acabado minha pós-graduação com o Antônio Carlos. E aí, a coisa foi andando. Falei, então, vem treinar comigo. O Geraldo, que era um treinador disciplinador, boa pessoa, era um treinador um pouco ciumento, normal. Você faz os garotos ali tudo assim, você tem um ciúmezinho, não quer dizer que não tem, né? Pô, seu garoto tá treinando, tá fazendo ele campeão. É o primeiro que tá assumindo isso. Você tem um pouquinho de ciúme. Normal. Não dá pra não dizer. Você não pode não pensar no garoto, pensar só em você, no teu ciúme. Você tem que pensar no garoto e falar, não, então pode treinar em tal lugar, vai treinar pra melhorar. Pra você. Porque eu já tenho a minha vida. Sim. Né? Eu tenho que ver o garoto. Se eu tenho só o meu ciúme, eu não penso no outro. É verdade. Né? Então, mas aí, como eu já conheci o Geraldo, e eu, sabe, fazia aquela troca de meio de campo, entendeu? Bem feita. Sim. Eu agreguei. Em vez de falar, não, o Geraldo treina aqui. Não, vamos agregar. Então, isso gerou o que a gente tem hoje. O Geraldo é professor do Reação, é o mentor mor, o Flávio é o presidente, eu sou preparador físico, treinador de chão. Então, essa união criou desde lá, na presença do Flávio, o Flávio, onde ele bota a mão, ele agrega. Sim. Ele junta as pessoas. Entendeu? Então, essa coisa cresceu. E aí, a gente treinou desde 92... até 2000 e pouco, que aí eu parei de treinar o Flávio um tempo, o Flávio viajando muito, aí voltamos em 2005, aí foi até 2010, 2006 de novo, que ele foi campeão de várias competições. Acho que foi a melhor fase do Flávio que ele gostou, foi de 2010, 2009, já no final de carreira, e bem maduro, bem treinado, né? Teve um evento durante as competições dele que eu assim, fiquei bem impressionada sobre foi um campeonato, se não me engano, na Axie, onde você fez uma preparação física interessantíssima, gente. Olha que interessante. Ele ia lá, competia, lutava, ganhava, aí você enfiava ele na piscina, fazia uma série e tal. Não. Aí ele saía, colocava kimono de novo, ganhava de novo, até se...
Não, Até ficar campeão, né? Não, foi um pouquinho diferente. Como é que foi? Conta aí. A gente já treinava... Você vê como é que a internet, às vezes, a não... gente já treinava no ar, treinava lá. Tinha a piscina, tinha a estrutura toda. Isso. E o Flávio sempre foi... Antes de ser judoca, ele foi nadador. Sim. Ele nadava, competição e tal, que ele tinha 13, 12 anos, ele era nadador. Ele só foi começar o judô com 14 anos. 13, 14 anos. Então ele gostava de natação, a gente nadava muito. E aí teve uma competição de jiu-jitsu, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Isso. Que eu botei ele de faixa roxa. Eu já tinha ganho uma competição de faixa azul, botei ele de faixa roxa. Sabia quem era, já botei no peso no absoluto. Porque eu sabia que ele ia ganhar no absoluto também. E aí ele ganhou o peso, foi tido como o melhor faixa roxa da competição, né? E no absoluto, o primeiro adversário dele era o Tatá Duarte. E aí? E eles já treinaram junto, o Flávio era da Barra, visitava a academia do Jorge Pereira, treinava, tinha uns amigos em comum com o Tatá. E na época, a coisa meio de jiu-jitsu, ele falou, porra, não quero me meter nisso, não sei o quê, meu foco é o judô, tô aqui só pra melhorar meu chão, não quero criar conflito. Eu falei, então, deixa o absoluto pra lá, já foi campeão mesmo, e ele deixou pra lá, não lutou absoluto. Pô, mas só fiz 4 lutas. Aí eu falei assim, então vai dar uma nadada. Ele tinha feito 4 lutas, tá bom, já voltei, nadei 3.000 metros. Quer dizer, um atleta que mesmo de competição, ele se empenhava ao máximo. Então não foi, na verdade, esse caos de internet é fake. Não é fake. É fake. Olha, gente, descobrimos uma fake news aqui. A competição tinha acabado pra ele, tinha feito as lutas no peso dele, ganhado 3 ou 4 lutas. E fez a final com o cara do Cássio, que eu não lembro o nome, muito duro. E aí não ia lutar absoluto, né? Deixou abrir pro Tatá. Aí eu botei pra nadar. Aí ele foi nadar 3.000 metros. Voltou, todo mundo falou, caramba, o cara deu 3.000 metros agora. Caramba, já fez 4 lutas, acabou de competir. Eu falei, isso é um atleta olímpico, né? É diferente. É, totalmente. É diferente. O cara que se prepara para uma Olimpíada de 4 em 4 anos, o foco dele não é agora. 8, 12 anos. Porque eu faço um ciclo olímpico. Não é no primeiro ciclo olímpico que eu vou ser campeão. Sim. Né? É no segundo, é no terceiro. Você tem esse olhar... Esse olhar longe, claro. Isso é a Olimpíada. O jiu-jitsu sofre um pouco disso. Tá mudando um pouco, né? Mas é aquela coisa do cara... Pô, vou lutar o brasileiro daqui a 2 meses. Me prepara aí. Mês que vem. Não tem como preparar direito. Né? Tinha uma época que... Muitos atletas de jiu-jitsu vieram assim, tem que mês que vem aqui ali. Eu falei, só tem uma coisa para melhorar em você em um mês. É um tipo de trabalho que eu vou fazer. E é desgastante. É o quê? É um trabalho de resistência anaeróbia. É um trabalho para você aguentar, fazer a força-luta inteira. Né? Se eu correr na praia, não vai me dar isso. Eu nadar, não vai me dar isso. Né? Por exemplo, quando o Vitor Belfort veio treinar comigo, ele chegou com quase 110 quilos. Sim. Né? Pesadão. Uma explosão, uma força monstruosa, mas não aguentava fazer 3, 4 rounds de 5 minutos, ele intenso, ele cansava. Tanto a luta dele contra o Randy Couture, ele cansou. Sim. Né? Então ele veio para se preparar. Então o peso dele caiu para 98 quilos. Entendi. Mas aí aguentava pra caramba. Baixou para 95, aí ele pensou, já voltou para a categoria de baixo. Né? Que não dá para você ficar... Eu digo que o lutador está no meio entre o maratonista e o fisiculturista. Ele está no meio. Sim, ele tanto tem que ser forte quanto o fisiculturista, como ele tem que ser resistente como o maratonista. Sim. Ele está no meio. Aí eu posso jogar ele. Aí ele pode ir um pouquinho mais para o maratonista ficar mais forte, ou ele pode ir um pouquinho mais para o fisiculturista, ou para o maratonista um pouco mais leve. Sim. Mas com mais gás. Sim. Quer dizer, é essa visão que eu vejo assim, viu? Eu ia entrar agora num momento de vários tipos de competidores, pessoal que treina e tal, mas antes disso eu vou chamar o momento Reza a Lenda. O momento Reza a Lenda, Paulo, é um momento que, na verdade, nós chamamos algumas pessoas, né, que fazem parte da tua vida, né, e para fazer uma pergunta para você ou para falar alguma coisinha. Enquanto a produção solta, eu vou só lembrar, gente, não esqueçam de entrar na Brasil Combat, usar o nosso cupom de desconto Old School Jiu-Jitsu para ganhar 15% de desconto num kimono incrível, tá? Vamos lá, Fábio Canto. Fala aí para o Paulo Caruso. Oi, Paulo. Bom, prazer estar aqui. Você sabe o quão importante você é na minha vida, né? Você
foi fundamental para eu chegar nos meus sonhos. A gente se conheceu quando eu tinha 16 anos e nunca mais largou um do outro, né? Estamos juntos até o fim. Vou fazer uma pergunta para você que eu acho que tem a ver com a tua história, né? O que você identifica como mais importante na detecção de um grande talento, né? De alguém que vale a pena investir, que tem os atributos para chegar no alto do pódio, pensando grande aí, mundiais, Olimpíadas, etc. Como é que você identifica nesses anos de experiência um aluno com esse tipo de característica? Bom, isso é muito interessante. Ele está falando sobre isso, porque dentro do Instituto Reação hoje, a gente tem uma reunião amanhã até sobre algumas coisas sobre isso, que é para como que a gente vai identificar o talento na quantidade de garotos que a gente tem, a molecada que vem subindo, né? E não é fácil isso acontecer, né? O talento geralmente ele aparece. Você identificar ele é extremamente difícil, né? Então, tem que ter um olho clínico, né? não só o olho clínico se só vê a parte motora, a parte técnica, a habilidade do aluno. E essa habilidade, ele pode estar escondida e conforme ele vai ficando mais velho, ele vai treinando, vai melhorando e vira um campeão. Quer dizer, você não viu ele ali, né? Então, eu acho que hoje é uma série de fatores que você tem que observar, tá? Um deles é o olho clínico, com certeza. Por exemplo, eu vou pegar um pouquinho de cada. Então, eu vou no Geraldo Bernardes, tá? Aprendi com ele que um garoto para chegar no nível olímpico ali, principalmente de luta, né? Ele precisa estar com 14, 15 anos batendo a porta ali no campeão brasileiro. Sim. Competição de brasileiro de sub-15, abaixo de 18 anos, abaixo de 15 anos. Opa, sou campeão brasileiro. Opa, vou vice-campeão. Lutei com um campeão, ganhei do campeão. Pódio, né? Pódio. Começar a chegar. Chega. Se ele não chegar com essa idade, vai ser difícil ele chegar com mais velho. Entendi. Tá? Isso aí, muito no judô, né? A gente vê muito isso. Né? No jiu-jitsu você começa a ver isso também. Os garotos com 13, 14 anos, uns craques de jiu-jitsu. Tem umas ferinhas aí, Sim. despontando. Então a gente começa a chegar no pódio ali, começa a não ter começa a pontuar, tá sempre no pódio. Sim. Então isso aí já mostra, é a primeira coisa que mostra. Mas ainda é um pouquinho mais pra frente, né? Não é lá pra trás. Sim. Então já vou agora para a educação física, para a ciência do esporte, né? Em 2014, o Comitê Olímpico Brasileiro criou a Academia Brasileira de Treinadores. Então, cursos especializantes para modalidades esportivas da Olimpíada de 2016. Então, eu fui No COB. Sim. privilegiado de participar, né? O professor Antônio Carlos Gomes é o coordenador da ABT, né? O que te deu 10. Não, esse foi o Geraldo Bernardes. Foi o que eu fiz a pós-graduação que chegou da Pós-graduação. Rússia. E aí, nessa época, era as modalidades de luta. Era taekwondo, wrestling e judô, os 3 olímpicos. E aí a gente destrinchou uma porção de coisa de ciência do esporte relativamente nova em 2015, 2016, que mostrou várias coisas. Então, para quem está ouvindo, tem 2 testes muito bons que se usam para detectar talento esportivo. Porque eu preciso, para ser um bom, ter potencial esportivo, ele precisa ser coordenado, tá? Ele precisa ser explosivo. São 2 coisas que ele não tiver, vai ser difícil, tá? Então, testes simples. Salto em distância, tiro de 30 metros, 50 metros. Quer dizer, para eu ter boa explosão e boa velocidade, eu preciso de boa coordenação. Você vai ver muitas crianças aí, você vê crianças saltando. Salta aí, você vê que umas não saltam direito. Não tem aquela coordenação. E tem outras que motora fina também. Tem outras que saltam com uma beleza, né? Por exemplo, você vê essa menina do skate. Sim, a fadinha. A fadinha. A fadinha, bichinha. Quer dizer, é novinha. Imagina essa menina com 12, 13 anos, o que ela pulava, o que ela saltava, a habilidade que ela tem com o corpo. Você vê a diferença de coisa. Quer dizer, então são 2 testes que mostram o quê? Se eu consigo saltar bem, ter um bom resultado no salto e correr bem,
de arrancada, mostra que eu tenho boa coordenação e boa força explosiva, que salto é explosão, sprint é explosão. Eu não preciso ter uma explosão máxima, porque eu não tenho muita massa muscular, mas a minha capacidade coordenativa para gerar a velocidade é importante. Entendi. Então, os dois são... Se eu faço esse testezinho e aqueles garotos se sobressaem, poxa, você vai ter potencial esportivo, só vai ser treinado ainda. Sim, mas para desenvolver, né? Sim. Outra coisa é a cultura esportiva. Eu preciso, garotos que têm para desenvolver talento, eles têm que ter uma cultura. Então, a gente tem... Eu vejo hoje, eu treino uma menina, tem 12, 13 anos, essa menina vai chegar. Você vê a qualidade dela, né? Quer dizer, a mãe dela tem uma família de judocas, tem 5 judocas, 5 são faixa preta. Já tá no DNA. A mãe leva ela para treinar, gosta de treinar, vive nisso. É a cultura que envolve ali, né? Como que eu me dedico? Muita dedicação. É importante isso também. Não é só eu ser só habilidoso. Tem a parte mental também, né? Sim, o mindset, né? Você trabalha isso também nos seus atletas? Ou já não é a sua parte? Não, sua parte é só a preparação? Tem outras pessoas trabalham, mas isso sempre está embutido. Tanto que na nossa formação tem a coisa da neurolinguística, para você aprender a lidar com as pessoas, até a parte socioemocional também para a gente é muito importante. Né? A gente vive uma sociedade um pouco doente, um pouco diferente. Escravas de redes sociais. Sim, então... eu que trabalho com isso, então vivo... É bem complicado mesmo, né? As pessoas não sabem a diferença, né, da realidade para a fantasia. Sim, então a gente precisa ter essa coisa da cultura. Por exemplo, eu olho para a cultura do wrestling, até a forma de falar, o gestual, é um pouco diferente da do judô. É verdade. Quando você olha para o jiu-jitsu, é mais diferente ainda, que você vê um pouquinho carregado da família Gracie, né? A cultura da família Gracie. Aí vem um pouquinho para o jiu-jitsu. O jiu-jitsu tem um pouquinho disso. É a cultura do desafio um pouco, porque eu precisava desafiar o cara para mostrar que o jiu-jitsu é melhor. Então isso está na nossa raiz. O desafio, não, eu te venço, não sei o quê. Então o jiu-jitsu lá atrás até perdeu um pouquinho dessa coisa do mestre, né? Porra, aquele nego que quer lutar com todo mundo, que é o ganho de fulano, que é o ganho de cicrano. Isso perdeu um pouco por causa da tradição. Mas o desafio do jiu-jitsu deu na competição, naquela coisa muito aguerrida de uma equipe com a outra. Hoje em dia tem um respeito mútuo, mas chega a ter um ponto que dava conflito. Tinha muito isso, né, Paulo? Conflito. Não conflito, às vezes, de violência, mas o conflito de você olhar e falar, não vai me ganhar aquela coisa muito batendo de frente. E acabava que não tinha muita amizade. Não desenvolvia tanta amizade. Mas isso vai mudando, isso é a cultura. Você chegou a falar que no período que você estava treinando, né, dentro da sua equipe, né, o pessoal da BTT, né, junto com o Pimentel, quebrou-se um pouco isso, né? Na verdade, todos se davam bem, estavam lá por o mesmo motivo que era evoluir o corpo. Quando você traz um pouquinho o judô para dentro, como era o lance do Flávio, o Léo Leite, o Anderson Leal, são caras que vêm do judô e migram para o jiu-jitsu, treinam no jiu-jitsu. Eu digo que o Flávio migrou para o jiu-jitsu porque ele competiu um pouco, mas ele usou o jiu-jitsu como ferramenta para ele ir para ganhar uma medalha olímpica. Sim. Então, isso também fez, porque o judô você tem muito essa característica. Por exemplo, no judô tem uma competição na França, em Paris, no fim de semana. Na semana seguinte, todos os atletas que competiram estão no tatame treinando. Então, eu vou treinar com os meus adversários. No outro fim de semana, competição em Berlim. Aí eu vou para Berlim, vou competir com as mesmas pessoas. Que durante a semana você treinou. Isso. E na semana seguinte, que é o treinamento de campo, que chama. Eu vou treinar com todo o pessoal que estava na competição, está ali. E meus adversários vão estar ali. Então, começa a botar a mão no kimono, meu adversário mais vezes, conhecer melhor ele, sentir a força dele, a velocidade. Vai melhorar a minha defesa, mas para ele também vai melhorar, que ele vai sentir em mim. Quem ganha com isso? O esporte. É verdade. Né? Sim. Então, o jiu-jitsu ainda não tem essa mentalidade, já mudou, eu já posso treinar, a gente já treina de vez mexido, mas ainda não tem. Você chegar numa competição, num mundial, um master de jiu-jitsu, e na semana seguinte todo mundo tá treinando. Imagina? Ia ser
Não, eu treinaço, né? Eu queria ser uma mosquinha. Tem que ter uma falta de vaidade grande. Não pode ser muito vaidoso. Não pode ser muito vaidoso. Na verdade, a gente trabalha isso no jiu-jitsu, não, Paulo? Na sim, realidade, trabalha. Os não competidores, né? Eu digo, os que treinam, que vão pro tatame para muitas vezes treinar. Apesar que o pessoal que treina também é competidor. Ninguém quer largar o bracinho lá, não. Todo mundo quer levar o braço dos outros para casa. Como o jiu-jitsu tem essa coisa do xadrez, facilita muito você ter essa coisa de frente do cara que treina na tua academia, você quer ganhar dele, não quer perder, né? E como é um xadrez, não é pancada, não é um Muay Thai, não é um boxe, é uma coisa mais agressiva. Então, o próprio judô, às vezes é uma queda maldada, né? O jiu-jitsu tem... Por isso que consegue treinar até mais velho. Eu com 56 anos estou treinando bem. Treina quantas vezes por semana, Paulo? 2 vezes por semana. Faço 8 a 10 treinos de 5 minutos, 6 minutos. Nossa, caramba. Essa semana eu fiz 6 de 6. Opa. Treinando, descansando 2, quer dizer... Consigo treinar. Você continua preparando teu corpo para... Sim. Eu não quero... Eu vou parar de treinar, não sei quando. Eu treino. Nunca, só quando eu não aguentar mais. Vamos lá, vamos falar sobre preparação para não competidores, né? Para todo mundo que é competidor ou que não é, que treina, mas que ama o tatame, todo dia tá lá. Conforme a gente vai ficando mais velho, o corpo dói aqui, dói ali, dói acolá. Vamos começar a falar do pessoal master. Hoje em dia, é necessário a preparação física mesmo para quem não compete? Ou se compete, é uma coisa mais esportiva, não é profissional? Eu digo que é fundamental. Eu mudei um pouquinho a forma de ver, não muito, mas muda um pouquinho a forma de olhar para quem treina luta, né? Tanto de forma competitiva ou não. Né? Na nossa cultura, tanto em todos os esportes de luta, né? A cultura da perda de peso é para eu render melhor, para eu ter, né, mais força. Então a força fica como... A força é uma qualidade física fundamental, é a mais importante para o lutador. É a valência mais importante. É mais importante, é a força. Eu cheguei a ver uma entrevista sua que você falou de 5 valências importantes. Para ser um atleta de alto nível, tem que ter as 5 bem desenvolvidas. Esse é né, para chegar lá em cima. Mas a força seria a principal. Só que a força gera aderência, encurtamento, existem diferentes métodos de treinamento de força, né, que dão mais aderência ou menos aderência, desenvolve mais a potência ou mais a força bruta, mas eu digo que antigamente a gente treinava muito, tipo, pô, sou o que mais treina na academia, então acha que vai melhorar muito assim, né, e acaba que você começa a fazer um esporte de resistência. E é um esporte de força. Então eu digo pro MMA, no MMA tem muito isso. O MMA é um bebê novo. Não tem ciência do esporte muito atrelada a ele, está começando a produzir ciência, né? É um bebê novo. Bebê novo. Porque como que se treina para o MMA? Como se periodiza? Como é que eu faço uma montagem de treino para o MMA? MMA não tem essa coisa de 4 anos, ou então tem um mercantilismo esportivo em cima dele. Sim. Que você precisa... tem que lutar de 3 em 3 meses. E cada um é especialista num arte marcial. Então você não tem como padronizar. Não dá para eu fazer um treinamento de triatlo num esporte de luta. Então eu vou fazer Muay Thai, boxe, wrestling, jiu-jitsu na semana inteira. Eu vou fazer um triatlon de luta. A gente vê muito isso, né? Então, muitas vezes, tem que reduzir um pouco mais isso. Então, eu vejo que hoje em dia, o cara que tem que treinar muito assim, muitas vezes, toda hora, muitas vezes no dia, muita quantidade, é o garoto novo. Entendi. Até os 17, 18 anos. Porque ele aguenta muito, ele recupera muito bem, né? Da nossa idade. Ele não precisa de tanta força, né? Sub-13, sub-15. Então, ele tem que... Pode treinar muito. Já quando você vai ficando mais velho, eu vou chegar até uma idade, entrando pelo garoto, vou entrar pelo competidor de alto rendimento e vou pro mais velho. Ai, que bom. Quando vai chegando o alto rendimento, ele precisa muito mais da força, da explosão. Então, a resistência... Ele já desenvolveu quando ele era novo. A gente chama de fase sensível. A melhor fase para eu desenvolver minha resistência é quando eu sou novo. A melhor fase para eu desenvolver minha coordenação motora é quando eu sou criança, 12, 10 anos, 8 anos. A parte aeróbica é com 12, 14, 16 no máximo. Já a força é a partir dos 15, 16 anos. Vou avançando em termos de força. Então, eu não preciso treinar tanta luta, eu já tenho experiência, já tenho bagagem, já sou faixa preta, já tenho um tempão treinando, né? Eu preciso treinar um pouco menos,
para poder aumentar a intensidade, poder fazer mais força, poder ficar mais forte, mais explosivo. E isso vai fazer com que eu renda melhor. Né? Certo. Quando eu avanço para atletas masters, entendeu? A coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque minha resistência já cai um pouco, né? Eu sinto a falta da resistência. Começa a ter os problemas começam a aparecer um pouquinho. Se eu tenho um joelho que é meio assim, um cotovelo, uma lesão antiga, começa a aparecer. E aí é importante equilibrar as valências físicas. Tipo assim, para mim, o avanço do treinamento funcional, da fisioterapia, a fisioterapia avançou muito no mundo, avançou muito no Brasil, tem excelentes profissionais, e eles trazem o que eu digo da pirâmide inversa, né? Eles pegam os machucados e fazem eles voltarem. E começa a mostrar para os treinadores, ó, esse cara tá voltando disso, ele precisa ter uma visão diferente do treino, né? Então, eu diria para mais velho, tem umas articulações bem estabilizadas, tem uma boa mobilidade articular, né? Porque a minha força depende de eu ter uma amplitude muscular adequada. Sim. Se eu tenho baixa mobilidade, eu vou ter problema de explosão. Às vezes eu sou muito forte, mas não tenho muito gás. Às vezes eu tenho muito gás, mas não tenho muita força. Né? Às vezes eu faço muita musculação, mas tenho os ombros travados, Sim. isso me dói. Ou então tenho a coluna muito rígida e acaba que eu, quando tenho muito jiu-jitsu, acabo ficando com muita dor. Né? Entendi. Ou então não tem uma que a gente chama de resposta rápida muscular. Se eu tenho um desequilíbrio, quem segura é a musculatura. Sim. Né? Se a musculatura atrasa um pouquinho, quem vai segurar vai ser os ligamentos. Aí que tem as lesões. Sim, que a musculatura demora a entrar. Se eu tenho a musculatura fadigada, ela também atrasa a entrar. Né? Provavelmente foi isso que aconteceu no meu joelho. Meu joelho... Não, e às vezes o impacto, o desequilíbrio é muito grande, que a musculatura, mesmo treinada, não consegue segurar. No caso, um acidente de moto, uma queda muito forte, um trauma muito grande, não dá para segurar. Sim. Acontece muito no nocaute, no MMA. Sim. O cara toma um nocaute, desliga, ele desce com o joelho todo torto. Aí não segura, a musculatura não tem comando, sempre torce o joelho. Geralmente opera o joelho quem toma um nocaute, que cai todo torto, o joelho torce. Né? Então isso aí é uma coisa que é importante, a gente equilibrar as capacidades físicas. Não adianta eu só treinar resistência, não adianta eu só treinar força. Né? Não adianta eu só ficar musculoso, eu tenho que ficar bem flexível, independente se for competidor ou só a pessoa que... Sim, porque vai evitar as lesões, eu vou ficar mais econômico. É verdade. Né? Vou me machucar menos. Hoje em dia tem preparação de física até para criança, né? Tem alguns competidorzinhos mirins, eu mesmo conheço uma, a Carolina Garrido, não sei se conhece, é uma nordestinazinha, tá ganhando tudo por aí, desde 7 anos de idade, menina, uma monstrinha. Ela já faz uma preparação física absurda. A educação física, ela trabalha com o nome treinamento desportivo. Tá? Dentro do treinamento desportivo, a gente vai ter preparação física, treinamento técnico, treinamento tático, treinamento de muitos anos, olimpismo, preparação de atletas jovens, formação de talentos, quer dizer, dentro de uma visão geral. Então, quando a gente fala de criança, a gente tem ali aquele foco. Né? Existe muita diferença de falar, a criança não tem que competir muito, ou então criança tem que ser um processo de treino mais lúdico, né? A pedagogia do esporte entra por um caminho que prefere desenvolver a pessoa, o intelecto, o raciocínio, a resposta rápida, a parte crítica, a poder olhar de fora várias situações, não ficar em cima do treinamento incisivo ali para o cara ficar bom ali. Sim. Existem caminhos diferentes, né? Então a pedagogia do esporte olha muito para esse lado, para a criançada poder desenvolver muito mais esse aspecto lúdico, né? Lúdico e de descoberta. Não adianta você me ensinar como é que defende a chave de braço. Eu preciso tomar a chave de braço e sentir como é que eu tenho que tirar. Ou então entender, o braço pega ali, aqui, sai para cá, sai para lá. Eu tenho que descobrir. Quando eu descubro, compreensão corporal. Aprendo muito melhor do que quando você me bota para fazer ali
repetidamente ali, aquele estilo meio militar, né? Repete aí 15, 20 vezes a posição, que vai ficar boa, né? A pedagogia do esporte fala que eu tenho que descobrir como se faz. Levar ele a descobrir. Então, isso faz com que eu memorize melhor, eu tenha uma resposta mais rápida, eu confie melhor em mim, né? Na minha escolha. Sim. Então, quando você pega garoto novo e a gente fala de preparação física, realmente não é preparação física tipo, vou melhorar. Não tem como melhorar a força de um garoto. Eu preciso, que a gente chama de fases sensíveis. De um garoto, vamos supor, de 8, 10 anos, a coordenação dele, né? A coordenação é importante, a agilidade, a velocidade, são coisas que chama de fase sensível. É a melhor fase da vida, onde você mais tem ganho naquela capacidade. Já a força é acima de 16 anos. É isso que eu ia perguntar. Então, né? a força estaria, na verdade, Sim. seria outro tipo de O que se faz é o quê? É preparar esse garoto para que quando ele chegar lá com 16 anos, ele já tem meio caminho andado. Tipo assim, eu já tenho o meu corpo bem estabilizado, eu já tenho noção dos movimentos, eu já tenho coordenação para fazer os exercícios, Sim. né? Eu já sei como se faz, eu já tenho não um talento, mas eu tenho um hábito de me alongar, eu tenho um hábito de fazer abdominal, eu tenho um hábito de descansar, né? Criar o hábito nos garotos com 8, 10 anos, para quando ele chegar com 14, 15 anos, ele já tem uma estrutura de base com a mente virada para ser atleta. Sim. Senão ele vai ter que trabalhar isso nele ainda. Sim. Ele demora um pouco mais, né? Tem uma coisa interessante em esporte que é o seguinte. Existe toda uma pesquisa, né, científica sobre atletas olímpicos. Né? Os grandes campeões, eles olham para isso. Então, por exemplo, a gente tem uma idade cronológica e uma idade biológica. Eu posso ter 16 anos, mas o meu corpo é de 13. Certo. Eu posso ter 13 com o meu corpo de 16. Entendi. Então, o que se fala é o seguinte, que a maioria dos campeões olímpicos, eles têm uma maturação tardia. Né? Por quê? Isso é bom. Ele só vai amadurecer quando ele fica mais forte mesmo, mais velho. Porque ele tem ele é mais garoto. Porque ele fica mais tempo na base. Se eu amadureço rápido demais, a minha base acaba ficando curta. Se eu sou um garoto que comecei esporte com 13 anos, se eu amadurecer com 15, eu tive 2 anos de base. É, muito pouquinho. Né? Opa, comecei com 13, fui amadurecer com 17, 18, aumentei minha base. Opa, comecei com 8 anos, opa, minha base já aumenta. Se eu amadureço mais tarde ainda, só que quando você é atleta novo, você não tem muita força. Quando eu vou competir do meu peso, 15 anos, mas ele é mais maduro que eu. Às vezes a força faz diferença naquele momento, porque ele está mais maduro. Ele já tem mais hormônio. Sim. Mas quando eu amadureço, essa diferença diminui um pouco. Você vê muito garoto que é campeão com 14, 15 anos. Quando chega a 18, 19, ele não consegue mais. Por quê? Ele vencia um pouco na força. E quando o outro que é muito habilidoso, não tem tanta força, amadurece, a força aparece. Então, dizem as pesquisas que os atletas que têm uma maturidade tardia, entendeu? Levam vantagem. Por quê? Porque tem a base de esporte muito maior. Muito maior. Quando eu faço 15, 16 anos, o que eu quero? Ficar forte. Estou com 17 anos, eu quero ficar forte, musculoso, quero ganhar massa muscular. E esqueço minha base. É normal. O próprio treinador começa a querer mais potência, mais força, mais explosão, né? Mais treino forte. E esquece um pouquinho o trabalho de base, que é normal isso acontecer. Sim. Mas quando o garoto amadurece tardiamente, ele naturalmente tem uma base maior de treino. Então ele consegue avançar mais tecnicamente, porque ele teve a base maior, aprender a fazer coisas diferentes, poder variação de exercícios, né? Trabalhar melhor o engrama motor dele. Sim. Você falou muito sobre como era a preparação física, né? Como você fazia no passado, né? Você fez com o mestre Oswaldo Alves, né? Depois você desenvolveu, pegou o pessoal do BTT, hoje em dia está no Instituto Reação. Você vê uma diferença, uma evolução na preparação física do esporte de quando você começou para agora? Porque você é um pioneiro, né, Paulo? Como é que... Sim. Qual é a diferença, por exemplo? A educação física nunca para, né? Ela está sempre em evolução, as pesquisas, tudo. É claro que a gente trabalha com o corpo humano. O corpo humano é o mesmo de É o mesmo. hoje e de 100 anos atrás, né?
mas a forma de enxergar ele, as pesquisas mostrando. Eu dei sorte que em 1990 já tinha um bom desenvolvimento de treinamento, né? Claro que evoluiu. Eu posso dizer, tipo assim, começou a se dar mais valor para flexibilidade, para mobilidade. Falando em flexibilidade, hoje em dia você vai ver mais mobilidade, né? E no passado era mais... Eles trabalhavam mais força. bastante. Eu sou muito flexível, o Flávio é muito flexível, os atletas que a gente treinava ficam muito flexíveis, mas... Porque a gente tem essa visão de ter uma flexibilidade boa para gerar potência, para melhorar, diminuir o desgaste muscular, para aumentar a força, para eu ser mais econômico, né? Mas desse tempo para cá, naquela época, ficava mais... depois do treino alonga, ou então alonga um pouquinho só, né? Hoje em dia não. Hoje em dia eu começo o treino, meia hora aí de trabalho de estabilização, mobilidade. Eu quero estabilizar bem a articulação, melhorar a mobilidade, para depois fazer força. E isso é coerente, porque quando eu acabo meu treino de jiu-jitsu ou de força, o dia seguinte, como é que eu tô? Endurecido. Sim. Tenso, né? E aí eu vou fazer de novo treino de força, né? Então, vinha sentindo aquele reflexo muscular, o músculo adere bastante e começa a ter necessidade, então vou buscar uma yoga, vou fazer uma aula de alongamento, ou então começa a sofrer muito de dores e acaba com a fisioterapia, você tem que alongar, então corre atrás do tempo perdido. Entendi. No treinamento não, você voltou pro dia seguinte, mobilidade, alongamento, solta bem esse corpo para entrar no treino de força. De novo. Senão, você vai sempre ir acumulando a aderência. E aí sofre o joelho, sofre o quadril, sofre a coluna, sofre os ombros. E qual é o papel da suplementação dentro da preparação? A suplementação, ela tem vários aspectos para mim. Primeiro é a forma rápida de você conseguir energia logo depois do treino, né? Quando você vê pesquisa sobre recuperação, mostra que se você se alimenta adequadamente logo depois do treino, você recupera muito mais rápido do que, vou esperar um tempão para você se alimentar. Você acaba para casa, preparar, não sei o quê. Então... aquela meia horinha, sim, né? Às vezes eu acabo o treino também, é tão intenso o treino que eu não tenho fome, não tenho vontade de comer. Aquele enjoo, é natural. Sim, aquele enjoo? É normal. Então você tomar uma bebida líquida, com carboidrato, com proteína, conforme é dado hoje em dia, é uma forma de você rapidamente repor, né, os nutrientes necessários. Sim. Tá? A suplementação também facilita, porque a gente às vezes não tem, você não vê aqui, poxa, eu vou treinar ali, tem um pastel caldo de cana na esquina, tem um cheeseburger, tem um joelho. Não é isso que a nutricionista vai te passar. Exatamente. E como é que eu faço se eu não tenho? Então eu tenho que levar. Se eu tenho que levar de casa. Aí, para mim, aí vem os fisiculturistas, para mim são os melhores em termos de dedicação alimentar. Os bodybuilders são fantásticos, né? Porque ele tem que fazer. Eles não tomam aquela cervejinha no final de semana, não né? É isso. Ele se acaba de treinar, ele abre o pote, tem meia dúzia de ovo e 6, 7 batatas cozidas. É rapidinho. Acabou na hora, eles estão comendo. Acabou na hora, tá tomando shake ali. Então, isso realmente faz a diferença. Então, os suplementos facilitam dessa forma, né? Claro que conforme a minha formação, acho que nada substitui a sua alimentação natural. Sim. Ele é justamente o suplemento. Muita gente começa a usar o suplemento como forma de alimentação. De conseguir resultado. Né? É claro que para atletas de alto rendimento, que estão num processo de treinamento muito intenso, né? 6, 8, 10 sessões semanais de treino, com intensidade, pegam peso, treinam forte, tem um desgaste muito grande, às vezes não consegue dentro da alimentação dar o necessário, né? Então, realmente, a gente observa que aqueles atletas que começam a suplementar, o rendimento deles melhora. Sim. Né? Começa a recuperar melhor do treino, a lesão é menor. Então, existe o papel da suplementação. Com certeza ela é eficiente. Se quiser beber uma aguinha, bebe, Paulo. Sim, com certeza falo pra caramba. Ela é eficiente. E a água? Boa pergunta. A água, o elemento água é fundamental também, né? Dentro da preparação. A pessoa tem
existem muitos estudos sobre, né, a quantidade de água, mas tem aquele limitezinho de 300 ml a parte nutricional não é uma coisa que eu observe muito, porque a gente tem nutricionista, tem outros Sim. profissionais, mas a gente com certeza vivencia isso muito, né? Vivencia. Eu vou contar uma passagem aqui. Adoro história, conta. Teve uma época que eu ajudei o André Pederneiras pensar o treinamento do Aldo, né? O Aldo já era o campeão e tal, mas a gente já estava pensando como seria. Juntamos vários profissionais. Lógico, o Dedé é um cara super líder, né? E sempre pensar para frente, né? Então ele gosta de trazer pessoas para agregar, para ouvir, né? Então a gente chegou e tinha um médico holandês famoso que ajudou bastante os atletas, e ele é fisiologista. Ele veio no Brasil, acho que ele é fisioterapeuta também, ajudou vários atletas com hernia de disco e tal, e era um cara pouco conceituado entre a gente. E aí, dentro lá da nossa reunião, ele parou assim e perguntou: vem cá, vocês não bebem água no treino, não? Aí não bebe, eu sei que mesmo porque eu vi o Aldo treinando, ele não bebia água. E aí ele falava, ó, se baixar a quantidade de água no corpo, vai diminuir o rendimento, a performance vai diminuir, né? E aí nesse dia ele também falou, ó, mas quando acabar o treino, pode tomar uma cervejinha, que é o melhor carboidrato que tem. Ele falou. Ó, tá liberado, o médico disse. Ouve. É o melhor carboidrato que tem no pós-treino pra você tá, porque tem lúpulo, tem isso, tem aquilo, tem a água, mas é a cerveja sem álcool. Ai, perde a graça. Mas aí eu falei, não, cerveja sem álcool tem bastante aí. Porque ele falava que o carboidrato da cerveja, né, é aquele rápido com uma qualidade boa para você se hidratar logo e poder... Gente, adorei essa suplementação. Como é o nome desse médico? Adorei. É um médico holandês, fisiologista, uau. e falava disso, que era legal tomar cerveja depois do treino sem álcool. Meus médicos... Rapidamente repor. Muito né? legal. Os nutricionistas vão falar mal de mim, hein? Nada, que isso. Não foi você que falou, foi o médico holandês. Mas a gente que gosta de uma cervejinha, né? Não bebo muito não, né, gente? Só socialmente, né? Paulo também é chegado, né, Paulo? Mas, assim, é bom saber, né, que tem suas atribuições nutricionais. Sim. Paulo, estamos chegando no finalzinho da nossa entrevista. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, né? Há pouco tempo você perdeu seu mestre, né? Que, infelizmente, eu não tive o grande prazer de conhecer, nem de entrevistá-lo, né? Você, inclusive, foi graduado faixa azul e branca, inclusive. Vermelho e branca. Vermelho e branca, azul e branca, gente. Deletem. A vermelha e branca agora, né? Há pouco tempo. Como é que é? Tá aqui nessa terra, nesse tatame, sem o seu mestre, sem poder ter... Para mim, eu vejo com muito orgulho de eu ter meu mestre até minha penúltima faixa do jiu-jitsu. Foi um prazer poder receber minhas faixas por ele. Todas as faixas que eu recebi no jiu-jitsu foi ele que me deu. Me deu faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, faixa preta. Ganhei a faixa preta novo, né? E na faixa coral... eu acho que adiantou um pouquinho, mas ele queria dar, nossa, falou, vocês são faixa coral, vocês têm nessa escola, vocês têm um DNA, e sabia que o que eu representava para a escola dele, e eu ganhei a coral. Aí passaram 8 ou 10 anos, olha lá, agora é a hora da vermelha e branca, entendeu? E aí, em vida, senão eu teria morrido e não teria me dado. Vários alunos, hoje em dia, faixa preta, não vão ganhar a faixa, nem a coral, muito menos a vermelha e branca do seu mestre. Os alunos do Carson, acho que quase ninguém vai ganhar, né? Nem a coral. Sim. Graças a Deus, então, eu tive a condição de ele me dar todas as faixas do jiu-jitsu. Tenho muito a agradecer a ele, né? Um professor espetacular, com uma visão moderna, né? Foi um cara que conseguiu trazer o judô para dentro do jiu-jitsu, né? O Flávio fez ao contrário, trouxe o jiu-jitsu para dentro do judô, né? Sim. Hoje em dia, atletas de judô, todos eles treinam jiu-jitsu. Todos eles gostam de jiu-jitsu, uns mais, outros menos, mas gostam porque viram a necessidade do chão, né? Então, o Oswaldo, para mim, foi o meu grande professor, meu grande mentor, tanto que foi através dele que eu comecei a fazer educação física, porque eu via a necessidade da preparação física, ele gostava muito disso, né? Nunca gostou de ter academia gigante, não era dele,
Na época que eu tinha 20 e poucos anos, vamos montar academia, botar mais aluno, eu dou aula, fulano dá aula, fulano dá aula. E ele não queria, academia enorme. Não sei, eu acho que ele gostava daquela coisa do botar a mão no atleta e você vai ser o campeão, sentir, né? E ele gostava disso. Então, a gente pôde levar ele, ele foi pro Japão, dar aula no Japão, foi para vários atletas, passou pela mão dele, acho que é bem interessante isso. E tenho a agradecer muito, realmente o Oswaldo foi um cara que me tirou um pouquinho da rua, né? Que eu sempre fui em Copacabana, Rueiro. de rua, rueiro, futebol de praia, aquela coisa hoje em dia eu vejo que era guerra de facção. TC, né? Você é da época da TC. Sim, mas era futebol de praia, tinha confusão de uma torcida com a outra, aquela coisa de Copacabana, entendeu? Quem viveu sabe, né? Sim, e aí eu realmente fui pro jiu-jitsu, eu gostava de fazer surf, futebol de praia, e o jiu-jitsu foi uma coisa que veio, né? Fechar a tampa. Sim. E gosto, o Oswaldo falava pra mim, não, você vai ser campeão absoluto, não sei o quê, tem que ficar mais forte e tal. Mas, pô, eu tô com 70 quilos, 72 quilos, não tem como eu chegar a 80 e tal, entendeu? Ele queria, mas na mente dele, ele falou, o Hollis conseguia, o Hollis não tinha limite, né? O Hollis era mais leve e ganhava dos pesadões. Mas hoje eu vejo, né, outra época, né? Paulo, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigada, mestre. Olha, contar sua história, que passeia pela história inteira do jiu-jitsu, que vai desde as competições, a preparação física, a evolução do esporte, o judô entrando dentro do nosso esporte para agregar e evoluir junto, e a gente também evoluir o esporte, né? No caso do judô. Foi um grande prazer poder contar a sua história aqui no Old School Jiu-Jitsu, sabe? Eu fico muito feliz com esse programa, porque ele, na verdade, busca ser exatamente isso, um registro histórico. Quando a gente conversa com você, eu acho que muitas pessoas só vão falar da preparação física. Sim. Mas, gente, o Paulo, ele foi um competidor casca grossíssima. Sim. Ele levantou um Tijuca Tênis Clube, sangrando, assim, tem uma foto sua, acho que não sei se é do Alonso, que você tá... Do Alonso, espetáculo. Tenho uma admiração muito grande por esse jornalista. Você de mãos assim pro alto, todo sangrado, bem com teu mestre atrás. Sim, a foto ficou maravilhosa. Batendo palma, sabe? Eu lembro o ginásio todo batendo palma, assim, era bem legal. Então assim, foi um grande prazer. Muito obrigada pela sua presença, Paulo. Vou mandar um abraço para gente finalizar, para todos os lutadores de todas as modalidades, do wrestling, do jiu-jitsu, do judô, do muay thai, do boxe, do MMA. Né? Um abraço para todo mundo aí. Acho que nosso esporte é o melhor do mundo. Com certeza, osso. Muito obrigada, Paulo. Agora eu vou finalizar, meu povo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nós, dentro do Cyberespaço, estamos aqui no OS, Artistas Marciais, do Mário Filho, esse jornalista aqui, meu parceiro de labuta também. Por favor, acionem o sininho, sigam a página. Se gostaram da entrevista, deem um like. Também, se quiserem, conteúdo de qualidade, vão assinar a Rolling Times Brasil. A Rolling Times Media é uma revista mundial, onde nós temos, ao redor do mundo, vários profissionais, amantes da arte suave como eu, que buscam escrever e trazer entrevistas e conteúdos relevantes para vocês. E, gente, ainda está a oportunidade de vocês comprarem um kimono da Brasil Combat com 15% de desconto com o nosso cupomzinho Old School Jiu-Jitsu, que a Brasil Combat é a nossa patrocinadora desse programa, tá? E muito obrigada pela presença de vocês. Espero semana que vem estar aqui de novo com vocês para mais um Old School Jiu-Jitsu. Muito obrigada, Paulo.